Não tenho que pedir nada ao Manuel Homem, porque eu acredito que tarde ou cedo ou ele vai se demitir, ou vão lhe tirar. Eu até nem percebo que ele está ali. No verdadeiro sentido, eu nem sei se aqui no nosso país tem mesmo um Ministério do Interior de verdade. Eu comento sobre esses assuntos, mas eu vejo aqueles cidadãos de fato na rua como se fossem do colégio. Eu chamo aquilo colégio da polícia, mas é um colégio mal estruturado. Viva, saudações a todos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos a esta edição do programa Turbilhão da Sociedade. Hoje vamos analisar sobre os factos que decorrem durante a semana. Saiba que estamos em aniversário, continuamos a comemorar o aniversário da TV Mayombe e também o meu aniversário, né? O meu aniversário. E hoje nos estúdios da TV Mayombe para avaliar, para falarmos um pouco daquilo que está a fazer ecos, quer da mídia digital como a mídia convencional, está nos estúdios o ativista político, professor e empresário Ngola Quiluange. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Jubileu. Feliz aniversário desde já. Muito obrigado. Estamos aqui e vamos, né? Uhum. Exato. Queremos exatamente começarmos a analisar sobre o primeiro tema, que é a questão, a impugnação que o candidato à presidência do MPLA, Engino Carneiro, que apresentou ao Tribunal Constitucional para então impugnar a candidatura, a recandidatura do presidente e candidato João Gonçalves Lourenço. Olha, primeiro dizer que o Engino Carneiro não tem essa força e mesmo se tem essa força precisa organizar-se. Para impugnar a candidatura de um candidato ou de um partido é necessário muitas assinaturas. Do mesmo jeito que é feita o processo da candidatura, é do mesmo jeito que é feita o processo da impugnação. Não tem muita diferença. No caso, não deve ser simplesmente uma carta que você escreve a dizer, olha, eu não quero que o João Lourenço seja candidato a presidente da República. Primeiro, você tem que mostrar as falhas no processo como candidato, porque ela apresentou o seu processo como candidato. Vimos ali o camarada João Martins do MPLA, né? Não estou a falar nos vídeos que vazaram, estou a falar no caso, às vezes que ele apareceu para falar em público, ele disse que o caminho estava bem tracejado e bem andado. Em nenhum momento vimos o Biro Político a despejar esse assunto. Aliás, esse assunto foi acolhido com duas mãos. No caso, se Engino Carneiro quisesse mesmo impugnar João Lourenço, não faria do jeito que fez. Como é que fez? Ele simplesmente escreveu e levou, né, o pedido de impugnação. Primeiro é que esse processo começa dentro do partido, isso não começa dentro do Tribunal Constitucional. Mas é assim que, é assim que normalmente o processo funciona. Não, o processo começa dentro do partido. Mas quando é rejeitado dentro do partido, é que pode sair para o Tribunal Constitucional. Com o quê? Mas essa comissão que nessa altura está aí, acha que teria ou tem exatamente pernas para indeferir exatamente a recandidatura do presidente João Lourenço? Nesse momento não tem pernas, não apenas por ele ser o presidente, mas também pela forma que se fez. Vou explicar Acha uma que a coisa, forma que se fez é correta? É incorreta e eles fizeram de propósito. Porque nos últimos tempos temos tido aqui a narrativa de que Engino Carneiro quer ser o presidente do MPLA. Mas Engino Carneiro não quer ser presidente do MPLA. O Engino Carneiro é praticamente uma marionete que eles estão a utilizar para distrair a população, para distrair o povo. Uhum. O que está acontecendo? O Engino Carneiro acertou com João Manuel Gonçalves Lourenço que ele seria o opositor dele. Eles conversaram. Eu já falei isso em uma entrevista, eu estou a falar novamente. Houve uma conversa interna. Porque se você vê, há poucos dias atrás, Adalberto Costa Júnior e alguns dos seus foram reunir com Engino Carneiro. E a partir dessa reunião, após essa reunião, Engino Carneiro começou a ganhar muitos seguidores. Que quer dizer o quê? Os da UNITA também começaram a seguir
o Higino Carneiro. Hoje, Higino Carneiro é uma das pessoas mais seguidas nas redes sociais e não só. Por quê? Porque agora ele não tem só a força que tinha no MPLA, agora também tem uma parte da força da oposição. E vou te dizer qual é a estratégia. A estratégia é ele ter mesmo essa força. Porque ele vai utilizar essa força para dar vantagem ao MPLA em 2027. A população é que não está a prestar atenção. Porque quando a UNITA apoia Higino Carneiro, é que não tem sentido. Esse é um xadrez. O Higino Carneiro está a fingir que está a lutar com João Manuel Gonçalves Lourenço, que é, no caso, o presidente da República e que quer se candidatar como presidente do partido dele. E o Higino Carneiro está a ganhar força e apoio da oposição. Logo, vai chegar o momento que Higino Carneiro tem que se posicionar. Porque depois de João Manuel Gonçalves Lourenço vencer as eleições, porque isso vai acontecer já em dezembro, o que vai acontecer é o quê? É o Higino Carneiro se posicionar. O Higino Carneiro, ao se posicionar, não vai se posicionar contra o MPLA. Um cidadão que tem o que o Higino Carneiro tem, porque ele tem muito a perder. Tem muito a perder. O Higino Carneiro. Um cidadão que tem bancos, empresas, fundações, um cidadão que vive onde vive, numa casa como se fosse no sonho dos testemunhas de Jeová. Acha que esse cidadão está se lixando para a República como vai e como não vai? O próprio Higino Carneiro foi governador, foi ministro das Obras Públicas. O próprio Higino Carneiro mostra a sua incompetência a partir do momento que você olha para o seu histórico. O próprio MPLA veio a público e disse que o Higino Carneiro é incompetente. O Esteves Hilário, o Esteves Hilário, se é assim o nome dele, apareceu a público e disse que Higino Carneiro é incompetente, com base aquele que é o histórico do Higino Carneiro. Aparecem políticos como, por exemplo, Dr. Cabaça, Dr. Paquice, esses que são pagos pelo Higino Carneiro e pela Isabel dos Santos, a falarem claramente assim a público que Higino Carneiro pode ser o futuro da Angola. E a pergunta é, o que eles viram de bom no Higino Carneiro? Não viram nada. E é amanhã esses políticos que depois vão vir dizer que não devia, não podia, porque aí tem um truque. Qual é? O João Lourenço, ele pode até ser o cabeça de lista do MPLA. Se não houver revisão constitucional, logo ele não consegue ir para presidente. Então ele só tem duas opções, ou Higino Carneiro ou Isabel dos Santos. O MPLA só tem essas duas opções. As pessoas já se perguntaram se Higino Carneiro está a treinar para ser o cabeça de lista do MPLA? Já se perguntaram isso? E na tua visão? Na minha visão, eu vejo o Higino Carneiro a fazer isso. A se preparar para ser o cabeça de lista do MPLA, não para ser o presidente do partido MPLA. Só que as pessoas, como não são inteligentes o suficiente para prestarem atenção ao trabalho de bastidor que o MPLA está a fazer, então as pessoas estão distraídas. Acham que Higino Carneiro foi deixado a Deus dará, mas não. Higino Carneiro tem o acolhimento do MPLA, tem o apoio do MPLA e, para piorar, atualmente tem o apoio da oposição. E a oposição está a agir dessa forma porque nunca raciocinou. Onde há dinheiro, a oposição não raciocina. É complicado. Temos que começar a raciocinar. E o que falar então do general Furtado e pelo que rola nas redes sociais? Olha, o general Furtado, ou o general das tangas, como ele está a ser chamado, né? O nosso amigo general Furtado, ou general das tangas, ele demonstrou aqui claramente imprudência ao ligar para as amigas da Paulette e ter aqueles tipos de conversa com a Paulette. Mostrou claramente que eles sim eram namorados, enquanto ele dizia ao contrário. E eu não o critico, né? Porque os gostos não se discutem. Uns gostam de Coca-Cola, outros gostam de Fanta e outros gostam de Paulette. Mas então a pergunta é, quem anda a baixar a cueca do outro? Essa é uma questão que nós temos que fazer. Nós temos que entender quem está a baixar a cueca do outro. Se é o exército ou é quem. Nós temos que entender isso. Porque nós temos que prestar atenção, que são generais que entraram numa guerra que já não tinham razão. Tu entras numa guerra que não tens razão. Quando você sai dessa guerra, você sai frustrado. Você sai maluco. Então você começa a receber tudo, recebe feitiço, faz não sei o quê. Porque não é normal, do meu ponto de vista, um cidadão como aquele, né, acabar nesse tipo de escândalo. E é um cidadão, como diz a minha amiga, que está sempre com a cara trancada. E eu não tenho nada contra ele, mas vamos ser claros. Temos que entender, um dia alguém tem que perguntar ao senhor Furtado quem tem baixado a cueca de quem, afinal de contas quem fica atrás.
porque são 2 manos ali. Eu sou muito amigo da Paulette, eu converso com a Paulette e, de verdade, a Paulette é uma pessoa muito realista. Desde o princípio que começou a conversar comigo, ela sempre disse, não, eu fui namorada do general, o general disse isso, disse aquilo, e tanto até que o general, o que mais lhe importa é ele falar que, tipo, não transmite o vírus da VH há 30 anos. Pô, o facto de você transmitir uma vez não deixa de ser crime. Se transmitiste 10, 20 vezes, o facto de você transmitir uma vez não deixa de ser crime, porque no nosso país os crimes só são julgados uma vez, é de lei. Se você cometer homicídio, matar 70 pessoas, não é por isso que você não merece 24 anos, você só merece mesmo 24 anos. No nosso país não existe prisão perpétua, não existe prisão de morte, estás a ver? O nosso país, a nossa lei só vai te condenar, no caso, pelo primeiro homem que você matou. Aí já, por exemplo, no caso do Calupeteca, e muitos trazem aqui o caso do Calupeteca, ali houve uma coisa, o MPLA agiu de má fé, os tribunais agiram de má fé, entende? E continuam a agir de má fé. E mandar lixar os familiares do Calupeteca e os direitos do Calupeteca. Porque no nosso país, quando tu matas, a pena máxima são 24 anos. Se eu matar agora o Jubileu, eu tenho que ficar 24 anos preso, não pode ser 25 nem 26. Se aumentar só 1 ano, já está a violar os meus direitos. Então, no caso do general Furtado, quando ele traz essa narrativa de que não, eu não transmito SIDA há 30 anos, pô, então você sabe que transmite SIDA nas pessoas. Então esse é o teu trabalho. Quer dizer que João Lourenço está a pagar você para transmitir SIDA nas pessoas. Estás a ver como é que a coisa é? É preciso questionar esse tipo de pessoa. Qual é o trabalho que você está a fazer? Porque você não deve vir para a rua e dizer eu não transmito SIDA há 30 anos. Não, você deve dizer eu não transmito SIDA. Ponto, parágrafo, travessão, noutra linha. Não sei se eu faço entender. Porque nós temos que começar a levar as coisas tal como elas estão. E vou aproveitar e mencionar aqui um assunto que há tempos eu falei. E algumas pessoas foram ali nos comentários e falaram, é necessário que eu fale sobre isso. Quando eu disse que João Manuel Gonçalves Lourenço não pode ser o vice-presidente na próxima candidatura. Os requisitos para o presidente e para o vice é o mesmo. O artigo 132 da nossa Constituição fala sobre o vice-presidente, mas traz consigo uma moldura de vários artigos. E o primeiro artigo é o 110. Esse artigo 110 diz claramente os requisitos para ser presidente. Quer dizer, são aplicáveis. Aquilo que é aplicável para o presidente também é aplicável para o seu vice. Como eu sempre digo, não é vice que ele deixa de ser presidente, ele ainda continua a ser presidente. Então nós temos que olhar também para esse ponto. O que falar então já do caso mais badalado, propriamente aumento salarial dos deputados? Olha, aquilo foi um absurdo nacional. Aquilo mostra claramente que o MPLA está frustrado, está a fazer de tudo para poder sair da luta. E a UNITA também não está a nos ajudar, porque a UNITA deveria estar contrária. Porque a UNITA sabe que mesmo que não votar a favor, o orçamento vai ser aprovado, certo? A pergunta que eu faço é, por que a UNITA tem que votar a favor quando se trata de dinheiro? Tem que votar a favor por quê? É só não votar. Tipo, eu às vezes me pergunto, os deputados da UNITA não tem só mesmo um que consegue pensar como eu consigo pensar. É só pensar, pô, nós só somos 90. E nem todos os 90 vão, só vão 80 e algumas, às vezes só 70. Esses 70 não votam. Logo não votando, o MPLA vai aprovar o orçamento sozinho. Logo vai ser culpa de quem? Do MPLA sozinho. Agora, aprovaram o orçamento para os deputados. Deputados agora, além das regalias que têm subsídio de férias, subsídio de atavídeo, subsídio de tipo, como é que se chama isso? De compras. Tem por ali, no total são 8 subsídios, não tenho aqui em decor. São 8 subsídios e você ainda lhe dá um salário. Isso vai bater por ali quase 3 milhões de kwanza. Tu estás a pagar salário a um cidadão, 3 milhões de kwanza. Tu estás a lhe pagar 3 milhões de kwanza para te defender. A pergunta que eu faço à sociedade é, quantos deputados realmente defendem essas pessoas?
Nós que estamos aqui, que trabalhamos de forma gratuita, viemos, fazemos uma entrevista, explicamos às pessoas como é que as coisas funcionam, como é que não funcionam. Nós praticamente fizemos mais um trabalho querido, um trabalho de rua, um trabalho de povo do que os deputados. Eu, Quiluans, tenho mais voz do que qualquer deputado que eu conheço. Eu não conheço nenhum deputado que consegue vir à minha frente e dizer que não, eu tenho mais voz do que tu. Mas diga-me só uma coisa, qual é o mal que tem em aumentar o salário dos deputados? O primeiro mal é, nós estamos com problema na cesta básica das famílias. Nós estamos a ver as famílias a morrerem. Estamos a ver as senhoras a dormirem no papelão, a dormirem nas casas de chapa. Se tem muito dinheiro no cofre do Estado, por que não cria projetos para ajudar essas pessoas? Estamos em um país que não tem internatos. O Jubileu, nesse momento, não consegue meter o seu filho no internato e ficar relaxado e saber, não, tem um grupo de pessoas especializadas que estão a cuidar do meu filho. O Jubileu não consegue. Não consegue por quê? Porque o país não criou condições, não criou internatos, não criou escolas, não criou ATLs. Está a entender? Nem bailonço na rua se tem. Aqui no Grafanel tem um lugar que tem bailonço. Não tem bailonço. Você vai aumentar salário de quem? Eu não concordo com o aumento salarial de ninguém. Algumas pessoas veem que não, os polícias ganham mal. Não se ganham mal porque trabalham mal. Polícia ganha mal porque trabalha mal. Quando você faz mal o teu trabalho, você vai ganhar mal. Isso é bíblico. Se você fazer mal o teu trabalho, você vai ganhar mal. Porque não tem aqui sentido. Os maiores problemas que nós temos nessa nação são causados, se não é pela polícia, é pela Assembleia Nacional. Os que mais nos causam problema. Há tempos aprovaram aí a lei das fake news, que é para prender pessoas como o Angola que fala, né? Aprovaram a lei das fake news, que é uma barbaridade. É só dizer lei das coisas falsas, ou das falas falsas, ou dos assuntos falsos. Mas meteram mesmo aí lei das fake news. Tipo, querem fazer da Angola um Estados Unidos da América sem condições iguais. Estás a ver como é que eles fazem as coisas? E ficam aí a girar de tangas. Tipo, é para você ver que nós estamos num buraco que só terá saída se o povo ficar inteligente. Eu costumo dizer, quando você é resistente a quem fala a verdade, você é resistente a você mesmo. Agora quero rapidamente olhar para a questão do Ministro do Interior, que recentemente fizeram enquadramento propriamente no SME, muitas jovens que principalmente, acho que eu vi nas redes sociais, mães com filhos nas costas, na parada e fora das suas localidades, não é? Estou aqui a falar de jovens que já estavam a vida aqui, foram colocados alguns em Cunene, Namibe, em zonas assim que não oferecem exatamente condições para trabalho. Como é que olha, enquanto ativista defensor de direitos humanos, como é que olhas para esse enquadramento recém-feito? Olha, o ministro do Interior tem dado muitos subsídios de que é uma pessoa que não tem capacidade para gerenciar aquele ministério. Tem mostrado isso claramente. O ministro do Interior é um jovem muito inteligente e, na verdade, é formado em informática, entende muito de comunicação, até porque trabalhou na Secretaria de Comunicação durante muito tempo. Eu mesmo já tive uma reunião com ele, mas eu nunca vi naquele jovem uma capacidade para gerir um ministério como aquele, que é o Ministério do Interior. O Ministério do Interior precisa de uma pessoa humana, precisa de uma pessoa que sente dor. Por que eu digo que o polícia se ganha mal? É porque trabalha mal. Porque as normas estatutárias não são usadas. Eu te garanto que o treinamento castrense não admite que uma senhora fica com o bebê, por exemplo, na parada. O próprio treinamento castrense não admite que uma pessoa vá em uma zona sem condições para dormir ou para deixar os filhos. Consigo te fazer entender? Logo, eles têm que ter uma narrativa única. Ou estão a trabalhar mal ou estão a trabalhar bem. O que eles fizeram? Como os jovens estavam a fazer manifestação, porque não estavam a ser inseridos, eles falaram, tá bom, vamos só inserir já. Não, não é assim. Cria-se primeiro as condições do trabalho. Se você quer ter uma empresa, cria primeiro as condições.
Cria as condições, após criar as condições, mete as pessoas ali. Porque o que o ministro tem mostrado é que ele não respeita as pessoas. Aquelas pessoas que estão ali, que foram inseridas no CME e estão a trabalhar de forma desumana, nós temos visto até aqui próximo no Kazenga, tem esquadras que nem dá para dormir. Tem lugar que você olha, até o próprio preso, que deveria ser tratado com respeito por causa da quantia diária que o Estado paga por cada preso, até o preso é maltratado, o preso fica num sítio que cheira mal. E eles acham que estão a fazer um trabalho excelente para a nossa sociedade. Por quê? Incapacidade de raciocínio. Eu costumo falar desde a escola, eu costumo dizer assim, uma pessoa quando não conhece o seu trabalho, não vai fazer nada. Quer dizer que o ministro não conhece o trabalho? Não conhece o trabalho. Não entendeu. Ele precisa entender que, se ele quer um bom trabalho, quer um bom serviço, ele tem que tratar bem as pessoas. Primeiro ponto. Tem que tratar bem as pessoas. Segundo, exigir das pessoas, dizer, olha, eu estou a te dar isso. E como eu estou a te dar isso, eu também exijo de você. Porque nesse momento eles nem conseguem exigir nada dos policiais. Você vê que estamos num país que aparecem pessoas mascaradas e dizem indivíduos, não identificados. E são do SIC. Como assim? Indivíduos não identificados. Num país que não tem pena de morte. Quer dizer, se um daqueles indivíduos te mata, não sai nada. Nós estamos a ver nos bairros, os miúdos que roubam botija são mortos nas ruas. Roubam mota, são mortos. Lhe mataram porque roubou mota. Mota custa quanto? 700 mil kwanzas. 700 mil kwanzas custa a vida do angolano. Então, se a vida do angolano custa 700 mil kwanzas, aquelas pessoas que estão a morrer no hospital, o Estado tinha que começar a pagar as famílias por esse valor. Pelo que eu sei, a vida das pessoas não tem um valor. E nenhum oficial de polícia, nenhum polícia é permitido a matar o cidadão. Não importa se roubou e está a fugir, deixa fugi-lo. Cria condições para chegar até ele. Eu entendo quando o gatuno pega também na arma e tenta atacar o polícia. Aí eu entendo. Porque ali ele está a usar o direito da legítima defesa. Agora, quando o gatuno não tem arma, qual é a explicação que você me dá? Qual é a explicação que eles dão? E para piorar, quando os meninos também criam o mesmo hábito e começam a queimar os gatunos, eles querem prender os meninos. Por quê? Se é a mesma coisa que se faz lá na esquadra. Na esquadra se mata, então no bairro também vamos matar. É assim que a comunidade pensa. Isso está errado. O que dizer dele? O que é que gostava de pedir principalmente? Olha, eu não tenho que pedir nada ao Manuel Homem, porque eu acredito que tarde ou cedo ou ele vai se demitir, ou vão lhe tirar. Eu até nem percebo que ele está ali. No verdadeiro sentido, eu nem sei se aqui no nosso país tem mesmo um Ministério do Interior de verdade. Eu comento sobre esses assuntos, mas eu vejo aqueles cidadãos de fato na rua como se fossem do colégio. Eu chamo aquilo colégio da polícia, mas é um colégio mal estruturado. Porque o Ministério do Interior tem leis, e eu conheço as leis do Ministério do Interior. Tem regras, eu conheço as regras do Ministério do Interior, até porque eu fui para a escola. E muitas vezes fui convidado para fazer palestras nessas instituições. E tem área de ética, tem área de educação moral e cívica. E vou te dizer, o polícia não tem educação moral e cívica. O polícia, se você não for agressivo com ele, ele é que vai ser agressivo contigo. Agora você tem que escolher. Ou você que fica agressivo com ele, ou o quê? Sim, porque quando você fica burro, ele quer te picar o dedo no nariz até sei lá onde. Estás a entender? O polícia da Angola, se você ficar... Oi, jovem, tudo bem? Para aí, não sei o quê, carta de condução, não sei o quê, você só está a entregar. Naquele dia vão te prender os documentos. Naquele dia vão te fazer vida cara. Mas se você também ficar um pouco malandro, ele até nem vai querer te atender. Porque ele vai perceber, não, encontrei outro malandro igual a mim. Tá sabendo como é que a coisa está errada? A coisa está errada. Nós temos que ter leis sérias e temos que seguir. E eu costumo sempre dizer, a nossa Constituição não está mal feita, não precisa de nenhuma revisão. Os poderes do Presidente da República não interferem na gestão pública, não. Temos tribunais independentes, está lá na Constituição. Temos Assembleia de forma independente, está lá na Constituição. Muitos argumentam que não, os poderes do Presidente da República, isso não tem nada a ver. João Lourenço teve todos os poderes, fez com ele o quê? Foi a ser presidente da União Africana, fez o quê na tal União Africana? Parou alguma guerra em África de verdade? João Lourenço foi aplaudido em algum país além da Angola, que tem os seus bajuladores, os seus lacaios? Foi aplaudido? Não. Estás a ver como é que a coisa é?
Não importa o poder que você tem, não importa quantas responsabilidades você tem como o que fazer, quantas, tipo, o que você, quantos carros você tem. Não, isso não interessa. O que interessa é o que você está fazendo. O presidente Lourenço ficou ali, agora estamos a completar quase 9 anos. Não, quase 10 anos, né? Já estamos aí lá no fim. Estamos a fechar o 9º ano, daqui a nada começamos o 10º e último ano. O presidente da República, durante esse tempo todo que ficou lá, fez o quê? Não fez nada. Os hospitais que funcionam são hospitais que o José Eduardo dos Santos já estava a construir e deixou a terminar, que é o hospital daí do Camama e do Zango 8000. São os hospitais que funcionam e que têm sido aplaudidos. Mas quê? Está sabendo como é que a coisa está? O cidadão entra ali a ser presidente dos angolanos e não consegue ser presidente dos angolanos. É o que eu costumo falar às crianças. Não sonham à toa. Não sonham à toa. Se você vai sonhar em ser presidente, estuda, ganha juízo, aprenda a fazer as coisas. Para quando o teu sonho for realizado, você não prejudicar os outros. Muito bem. Porque nesse momento está a ser realizado o sonho de uma pessoa e está a prejudicar as outras pessoas. Muito bem. Muito obrigado por ter vindo. Tamo juntos.